Há exatos 35 anos atrás, em 1989, surgia nas páginas da revista Afternoon um mangá que desafiava a lógica da época. Enquanto a maioria das obras japonesas tentava criar mundos de fantasia ou dramas escolares, surgia uma história que parecia ter sido escrita nas ruas mais perigosas dos Estados Unidos. Estou falando de Gunsmith Cats, a obra-prima de Kenichi Sonoda. Um mangá que não é apenas sobre ação desenfreada, mas uma aula de realismo técnico e cultural. Diferente de qualquer outra produção daquele tempo, Gunsmith Cats capturou a alma de Chicago, com uma precisão tão absurda que muitos leitores ocidentais juravam que o autor era americano. Gunsmith Cats não é apenas sobre garotas bonitas e perseguição de carro. É uma cápsula do tempo sobre a cultura, violência e o cenário social da Chicago daquela época. E hoje, vamos entender como essa obra capturou a essência de uma América em transição, entre o crime organizado clássico e a nova brutalidade das ruas. Se você curte essas análises que mostram como os mangás refletem o mundo real, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque a sua força é o que faz a gente continuar explorando essas pérolas esquecidas. Agora ajusta sua mira e vem comigo. Gunsmith Cats nos apresenta Riley Vincent e Minnie May Hopkins, duas caçadoras de recompensas que operam uma loja de armas em Chicago. O mangá se destaca pelo realismo técnico absurdo. Isso porque Sonoda é um entusiasta de armas e de carros. Ou seja, ele não desenha qualquer pistola ou qualquer moto, ou qualquer motor ou qualquer carro. Ele consegue identificar e estruturar cada uma com cada detalhe pequenininho, cada diferençazinha. Não é algo simplão, é algo bem detalhado, bem trabalhado. Mas o realismo vai além dessa parte mecânica. O mangá retrata uma Chicago suja, vibrante e perigosa. Isso porque nos anos 90 os Estados Unidos viviam o auge das discussões sobre o controle de armas e o aumento da criminalidade urbana. Gunsmith Cats coloca o leitor no centro disso, mostrando o submundo dos informantes, dos negociantes de armas e das brechas na lei, que permitiam que caçadores de recompensas operassem quase como policiais privados. Aliás, conta aí nos comentários, você já conhecia as Gunsmith Cats ou é sua primeira vez ouvindo falar desse clássico da era dos OVAs? Quero saber quem aqui é da velha guarda. Mas vale destacar aqui o segredo por trás de todo esse realismo da obra, que vai além do fanatismo por carro e armas do autor. Para conseguir criar essa atmosfera, Sonoda viajou para Chicago, tirou milhares de fotos e estudou as leis de porte de armas da época. Ou seja, ele teve a experiência nua e crua, em carne e osso do que estava acontecendo naquela região. O resultado foi uma obra que transbordava a estética neo-noir, que dominava o cinema e as ruas americanas no final do milênio. Algo que não tardiamente estaria animado para ser visto na TV. Se o mangá é o alicerce, as OVAs de 1995 são o espetáculo visual. Produzido pelo estúdio OLM, o anime chegou no auge de uma década marcada por tensões sociais nos Estados Unidos. O país vivia o pós-Guerra Fria, o boom da criminalidade urbana e uma desconfiança crescente nas instituições federais estava instaurado. Com apenas 3 episódios, o anime conseguiu capturar a estética neo-noir dos anos 90, a trilha sonora de jazz, funk, a lá Cowboy Bebop, a animação fluida da era de ouro das células de anime e a direção de arte focada em ambientes noturnos reflete perfeitamente o clima das grandes metrópoles americanas da época. Gunsmith Cats reflete isso perfeitamente ao colocar Riley e Mai contra políticos corruptos e agentes do governo que operavam nas sombras. Detalhes como a corrupção dentro das agências federais, como o ATF, e a brutalidade policial não é apenas cenário, eram reflexos de um país que discutia fervorosamente a Segunda Emenda e o limite da lei. Um sentimento muito real da sociedade americana dos anos 90, essa desconfiança nas instituições. Eventos como o cerco de Waco e o bombardeio de Oklahoma City estavam frescos na memória do público. E Gunsmith Cats canaliza esse clima de o perigo pode vir de quem deveria nos proteger a todo momento. Ademais, a escolha de Chicago como um cenário não foi aleatória. Nos anos 90, a cidade era o epicentro de uma guerra contra as gangues e o tráfico de drogas, que estava mudando a cara dos subúrbios americanos. Através da Riley, vemos o retrato da Segunda Emenda, o direito ao porte de armas, sendo exercido por uma mulher imigrante, o que traz uma camada social interessante sobre a proteção e sobrevivência.
Outro detalhe é o racismo e a desigualdade econômica, mostrados de forma sutil nos becos e nas interações com a polícia local e com os outros cidadãos. Gunsmith Cats não ignora que os Estados Unidos são um país de contrastes, pois, enquanto os vilões muitas vezes vêm de elites corruptas ou de máfias internacionais, quem sangra, quem sofre disso nas ruas são as pessoas comuns, são a gente da margem da sociedade, aqueles que são esquecidos pelo favoritismo. Embora o OVA não seja uma adaptação 100% fiel do mangá, ele capta muito bem sua essência com uma história bem fechada e única, aliviando boa parte do seinen e do ecchi do mangá, mas servindo bem para chamar a atenção paralelo. Este que por sua vez possui um desenvolvimento incrivelmente maior dos personagens e do cenário de Chicago. Se você quiser ler esse clássico e ver cada detalhe da arte e da trama criada pelo Sonoda, eu vou estar deixando os links de afiliados para o mangá na descrição. De quebra você ajuda o canal e ganha um pedaço da história dos mangás seinen para ficar guardado na sua estante. Agora, se você está duvidando de mim do que eu disse a respeito, é só você assistir o anime aqui mesmo no YouTube, que você vai achar, inclusive, com uma incrível dublagem brasileira realizada pela boa e velha Herbert Richards e apresenta vozes conhecidas da época. O elenco principal inclui Isabel de Sá como Minnie May Hopkins, Adriana Pissardini como Becky Farham, Alfredo Rolo como Bill Collins e Célia Lemes como Natasha Radinov. Pessoas que marcaram bastante os anos 90 dos animes e da TV brasileira. No fim, Gunsmith Cats é o exemplo perfeito de como um autor japonês pode observar uma cultura estrangeira com mais precisão do que os próprios nativos. Ele capturou a obsessão americana pela potência mecânica, a liberdade das estradas e o perigo constante das grandes cidades dos anos 90. Provou que o mangá pode ser uma ferramenta poderosa para retratar a realidade de outro país, com mais fidelidade do que muitos filmes de Hollywood. É o retrato de uma geração e de uma cultura fascinada pela potência, pela liberdade e pelo perigo constante. A obra ainda permanece relevante hoje porque, embora a tecnologia tenha mudado, os dilemas sociais e a estética urbana que ela imortalizou ainda o ressoam hoje. Se você curtiu esse mergulho na Chicago de Harley Vincent, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ama animes clássicos e filmes de ação policial. E se você quer conhecer mais sobre a obra, pode comprar o mangá pelo link na descrição que está aí, que vai poder ajudar o canal a continuar trazendo mais vídeos como esse sobre várias outras obras e animes dos anos 90, ou você pode inclusive assistir o anime dublado, incrivelmente bem trabalhado, aqui mesmo no YouTube, que eu também vou estar deixando um vídeo para a playlist aqui no canto. Não esquece, é claro, de deixar o like e comentar a sua experiência com a obra aqui embaixo nos comentários. Eu sou Mitsuki e esse foi mais um Império Shonen. A gente se vê no próximo episódio.